Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Anilson, eu sou o criador do canal Semente da Videira, o canal que tem como intuito trazer o Evangelho de uma forma bem simples para as nossas vidas. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Semente da Videira. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo se você achar que mais pessoas vai ser abençoada. O intuito desse canal é trazer a palavra de Deus para as nossas vidas de uma forma bem simples. Hoje vamos estar lendo a carta segundo o apóstolo Paulo escreveu, ou epístola segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 17 em diante. Pois se nós procuramos o ser justificado em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruiu, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Segue que Cristo morreu debalde. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quando nós pegamos o contexto sobre o que o apóstolo Paulo estava falando aos Gálatas, nós vemos que ele estava colocando Cristo no mais alto nível, que ele estava colocando Cristo como consumador da salvação. Porque ele diz, se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós somos pecadores, porque nós precisamos de alguém para nos justificar. E para isso Cristo veio. Não haveria salvação para ninguém. Não haveria justificação para ninguém. Mas Cristo, ele veio, ele morreu, ele derramou o seu sangue. E ao terceiro dia ele ressuscita. Cristo ressuscita, trazendo esta justificação. Do qual outrora os judeus eram justificados pela lei. Eles ofereciam sacrifícios a Deus para a justificação dos pecados. E o apóstolo Paulo diz aqui que agora a justificação ela vem pelo Filho de Deus. Que aquele que tiver fé e aquele que crê, ele será justificado. No versículo 18 ele diz, porque se torna a edificar aquilo que destruiu, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque se eu tornar a edificar a lei e ser justificado pela lei, eu vou me tornar transgressor, porque eu teria que guardar toda a lei. E se eu transgredir somente um ponto dela, eu seria condenado por toda a lei. Então era impossível uma pessoa guardar toda a lei. Mas Cristo ele veio e cumpriu toda a lei. Por quê? Porque Cristo veio sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem marca alguma. Ele veio de uma ninhada diferente da ninhada de Adão. Cristo ele veio do Espírito Santo de Deus. Então, esse pecado ele foi cortado em Cristo. Por isso que Cristo ele conseguiu cumprir toda a lei, porque ele não tinha pecado. No versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então todos aqueles que creem e acreditam em Cristo Jesus verdadeiramente, que tem como Cristo como Salvador, ele está morto para a lei. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo. E tudo aquilo que é condenatório que está no mundo, não nos aflige mais. Porque hoje nós temos um novo Salvador. Nós temos algo maior, algo superior à lei, algo superior ao mundo. E nós somos justificados por Ele.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, Cristo entra e faz a mudança, nós nos tornamos uma nova criatura. Não significa que nós não vamos pecar mais, mas significa que nós vamos ter consciência do pecado, do qual o Espírito Santo vai gerar em nossos corações, e nós não vamos permanecer no pecado. Nós vamos ser levados a Cristo Jesus. O Espírito de Deus vai nos dar força para sermos levados a Cristo Jesus. Então, algo muito interessante. Quando Cristo veio, ele rompeu a força do pecado sobre todo aquele que crê. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz que aquele que agrada ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque se nós procuramos agradar ao mundo, nós vamos agradar aos homens. Mas se nós procuramos agradar a Deus, o amor de Deus está em vós. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não anda segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. Porque se nós andamos segundo a carne, nós vamos agradar a carne. Mas se nós andamos segundo ao Espírito, nós vamos agradar a Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que agrada ao mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus, ele agrada a Deus. E o apóstolo Paulo vai continuar lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui: já não vivo mais eu. Paulo já não vive mais. Minhas vontades agora já não são minhas mais. Eu não sirvo mais a carne, eu não sirvo mais ao mundo, porque para o mundo eu morri. Agora Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos a Deus verdadeiramente, Cristo começa a ser gerado dentro de nós. Ele começa a crescer e nós começamos a parecer mais com o Filho de Deus. Nós começamos a agir mais como o Filho de Deus. Nós começamos a deixar o Filho de Deus a trabalhar em nosso interior. E o Filho de Deus, ele veio para fazer a vontade do Pai. E você também vai seguir fazendo a vontade do Pai. Por isso que nós precisamos romper em oração, romper em esforço, romper em leitura, em meditação, para que a nossa vida venha a ser transformada. Deus, ele não quer que você fique estagnado, parada no mesmo lugar. Ele tem algo maior para você. Ele tem algo maior para a sua vida. Mas é necessário romper. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Mas esse conquistado à força não é que você vai bater em alguém, matar alguém ou brigar com alguém, não. É que Cristo morreu e ele trouxe a salvação. Mas o caminho para chegar a Cristo não é um caminho fácil, é um caminho árduo. A Bíblia diz que a porta que leva à salvação é uma porta estreita, mas o fim dela tem a vida eterna. Então, quando é estreito, é apertado, mas ela tem algo gratificante no final, que é Cristo Jesus. Versículo 21, o apóstolo Paulo vai nos dizer: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Então o apóstolo Paulo estava falando, se a justiça vem da lei, que é terrena, se a justiça vem das obras, se a justiça vem daquilo que eu faço aqui, Cristo morreu em vão. Para que Cristo morreu? Se eu posso alcançar a salvação por mim mesmo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, não, Cristo não morreu em vão. Cristo, ele morreu para que a salvação viesse por ele. Então, quando nós temos fé verdadeiramente em Cristo, Cristo vai operar. Cristo vai aparecer. Cristo vai crescer. Cristo vai mudar. Então, se a sua vida está parada de alguma forma,
Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que Deus, Ele dirige toda a palavra para as pessoas que necessitam. Se a sua vida está parada, rompe ela em oração, rompe ela em fé, rompe ela renunciando o mundo, as coisas do mundo, as coisas da carne, e começa a viver o espiritual de Deus. Começa a viver o extraordinário de Deus. E você vai ver Deus operar como Deus ainda opera, como Deus ainda manifesta. Fique com esta palavra, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de deixar o like, não deixe de ativar o sininho, inscrever-se no canal, para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. E se sentir no coração, compartilhe esse vídeo, que Deus vai abençoar a sua vida.